Olá, galera! No quadro de hoje, Fé na Real, temos dois convidados extremamente especiais, amigos, muito queridos e que também tem chamado no louvor, a Duda e o André. Oi, gente! Oi. Quero agradecer por vocês terem aceitado esse desafio, por estar aqui no podcast comigo. A gente que agradece o convite. Muito obrigado. Vamos começar? Bora lá, gente. Vamos lá. Como vocês entenderam o chamado ministerial no louvor? Vai, Ana, você começa. Bom, eu acho que a gente teve cenários um pouco diferentes, né, um do outro. Eu venho de uma família que já era muito envolvida com louvor, com música, né? Os meus pais, meus tios, meus avós, todos tinham um contexto um pouco musical. Meus pais foram ministros de louvor por muito tempo, né? E aí eu fui introduzido no louvor nesse meio aí, né? Uhum. Desde pequenininho, com 5 anos eu Já tava lá. ganhei minha primeira bateria, inclusive, que era do Batman, diga-se de passagem, né? Sério mesmo? Sim. Meu avô que me deu, foi de presente de 5 anos, né, na época. E aí eu já batia no sofá com baqueta, aquela coisa terrível, né, de criança baterista. E aí fui ingressando em outros instrumentos depois, né? E aí foi bateria, né, violão, o baixo e por último o teclado, né, a guitarra e por último o teclado. É isso. E aproveitando, você não toca só esse instrumento, você também toca piano, né? Isso, piano também. Meu piano é muito... é lindo demais quem toca Eu piano. acho também muito legal. Muito lindo. É chique. E você, Duda? Eu não vim do mesmo contexto do André, de família já no Ministério de Louvor. Eu tenho parentes que tocam, mas a minha família perto mesmo, não, ninguém era do Ministério de Louvor. Inclusive, minha mãe não leva jeito pra cantar, minha bichinha. Ela é das minhas. O meu pai ainda é um pouquinho afinado. Eu comecei, na verdade, no ministério com um desafio. A gente saiu de uma igreja e foi iniciar um outro ministério. E aí precisava de pessoas para cantar. E aí fizeram convite, porque viu que eu era meio afinadinha. Eu topei o convite, eu comecei a fazer aula de violão. E a gente começou, assim, não foi muito por influência da família, mas também quando o Senhor nos chama. É bom que A gente diga aceita, isso, né? exatamente. E tá aí cantando até hoje. Pela misericórdia. Aproveitando, Duda, como foi pra você lidar com a timidez e o louvor junto, né? Até hoje, na verdade, é uma luta que eu tenho. Eu lembro até de uma missionária que a gente congregava numa igreja, eu e o André, e ela falou sobre quebrar muralhas, que era uma das muralhas que eu precisava quebrar para que Deus pudesse de fato me usar. Lembro que nessa igreja que a gente congregava tinha um pilar bem grande, eu sempre cantava escondidinha, porque o que eu tinha no meu coração é que eu não queria que as pessoas vissem o meu rosto, eu só queria que elas escutassem a voz e de alguma forma fossem alcançadas pelo Senhor. Sim. Só que se Deus nos chama, a gente tem que se posicionar em direção àquilo que Ele está nos chamando. Não é uma luta vencida, talvez seja uma luta que eu tenha que lutar diariamente, talvez até o final da minha vida. Até hoje, né? Exato, mas que eu tava até conversando com o André hoje, a gente entende que o chamado não é nosso. E que se for a gente, vai ser outro. Quando Deus nos chama, independe de qual a cara e a afeição que a gente tenha. Então, não é por mim. Eu só quero que suba ao Senhor a minha adoração. Então, hoje o que eu faço é, eu decidi entregar tudo que eu tenho ao Senhor. Tudo o que eu tenho. Sem reservas. Independente se tenha um irmão, 2, 20, 30... Primeiro é a minha adoração, é a minha entrega pro Senhor. E aí depois isso respinga na igreja, mas primeiro é algo genuíno entre eu e o Senhor. E isso fez com que a timidez diminuísse. Porque agora é o particular meu e com o Senhor. E depois acessa a igreja. Mas até hoje, daquele nervoso de, meu Deus do céu, Duda, você tem que socorro, Deus. Mas a gente... É um entendimento de que a adoração é vertical, né? Você tem que direcionar pro Senhor. Exato, e isso muda muito, né? Igual, muitas pessoas falam pra mim que eu tenho uma boa comunicação, né? E quando eu falo pras pessoas que eu sou tímida, as pessoas ficam tipo, você não é tímida. Eu sou extremamente tímida, principalmente com pessoas que eu não conheço. Depois que a gente pega intimidade, fica mais fácil da gente lidar. Mas quando a gente tem que lidar com o público ou com pessoas que a gente não conhece, a gente fica nervosa. Como, por exemplo, eu ministro louvor, eu sou da parte da dança, porque a parte de cantar não é comigo. E várias as vezes, mesmo ministrando muitos anos, eu já cheguei a dançar, e na hora que eu fui levantar minha mão tava assim, oh meu Deus, me ajuda aqui a dançar. E a mão assim, ó. Mas em algum momento eu falava, Senhor, liga a minha mente com a sua. Me desliga daqui, de tudo que tá à minha volta, porque a minha adoração centralizada está no Senhor. E quando eu fazia isso, tipo assim, eu esquecia tudo.
E aí, tipo, literalmente, eu me via na frente do trono do Senhor e eu ministrando a dança, e aquilo ia me acalmando, me acalmando, e aí eu conseguia ministrar a dança. Então, às vezes as pessoas acham que a gente não tem timidez, mas a gente luta diariamente contra aquilo. A gente vai com medo mesmo. A gente não pode deixar com que o medo limite a gente. Que a gente não diga o eis-me aqui, Senhor, por conta do medo. Vai com medo mesmo, meu irmão. Se a mão estiver tremendo, se a voz estiver embargada, vai com medo mesmo, porque o Senhor faz no processo de todas essas coisas. E não é por nós, é por Ele. Exatamente. Mais outra pergunta. Quais foram os maiores desafios espirituais que vocês enfrentaram servindo no ministério? Quer começar? Pode começar, não. Eu, particularmente, um desafio que eu tenho enfrentado já vai fazer alguns anos é com relação à saúde. É um desafio extremamente redundante, mas é extremamente desafiador. Porque muitas das vezes a gente ministra cura, sendo que a gente mesmo precisa ser curado. Muitas das vezes a gente ministra que a pessoa não desiste e a gente está sendo arrastados pelo Senhor para a igreja. Muitas das vezes a gente até perde alguém e tem que estar lá profetizando algumas coisas e é difícil, mas não é impossível. Mas o maior desafio que eu tive e até tenho hoje, porque não é um desafio vencido com o Senhor, é com relação à minha saúde. É algo muito delicado que eu tenho sempre que estar entregando isso pro Senhor. Tem dia que eu não entendo, tem dia que nem dá vontade de... E eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Eu falo, Deus, então, hoje é o dia que eu vou fazer por... Não é nem por obrigação, é por disciplina. Porque eu sei que eu preciso, na verdade. Eu preciso estar lá ministrando, eu preciso estar te buscando. Eu preciso estar adorando, mas esse é o meu maior desafio na saúde. E o mais interessante é que as áreas que a gente é mais provado em Deus são as áreas que Deus mais usa a gente para que, por exemplo, no seu caso aqui é a cura, né? E a área que o Senhor mais usa você é através do louvor curando outras pessoas, né? Então sempre é essa área que a gente tem essa debilidade, Parece onde que o Senhor nos quantas usa. vezes a gente tá ministrando, às vezes o louvor tá falando cura, acho que semana passada mesmo, retrasada, tinha um louvor que falava de cura, a primeira vez eu não consegui nem louvar. Porque a voz embarga, parece que trava, você fala assim, meu Deus do céu, você vai com fé, né? Eu declaro cura para as pessoas, porque Deus, ele permanece sendo Deus mesmo que ele não faça por mim. Porque ele pode fazer por outro, pode não fazer, mas isso não muda quem ele é. Então eu tenho que ter autoridade no nome de Jesus para declarar cura, mesmo que essa cura não tenha me atingido, porque ele que sabe o tempo das coisas. Mas é desafiador. E você, André? Bom, para mim, eu acho que o maior desafio é manter a atenção, né? Manter a sensibilidade no Senhor enquanto as coisas estão acontecendo ali no contexto de louvor. Né? Porque às vezes a gente tá acostumado com, especialmente o instrumental, na parte instrumental, você tá acostumado com um instrumental de um jeito, que acaba daquele jeito, então quando a música pede pra acabar, às vezes o puff acaba e todo mundo fica assim pra mim, tipo, o que tá acontecendo, né? Mas é porque a música pediu pra concluir, né? Então falta às vezes um pouco dessa sensibilidade, eu tento buscar isso. Espiritual, né? De linkar. De quando eu preciso persistir naquilo, quando eu preciso continuar, né, repetindo ou cantando um outro trecho, ou deixar de concluir as coisas tão certinhas o quanto a música pede, né? Pediria assim. Até porque a gente não tá fazendo um show. Nós estamos adorando o Senhor. E não é do jeito que a gente quer, né? É do jeito que ele quer. Exatamente. Então, um show às vezes começa e termina, tem que passar pra outra música. Se Deus falar, eu quero tomar conta aqui, vai ser do meu jeito. E se for só esse louvor hoje, né? Um exemplo, né? Exato. Exatamente. É algo que eu tento digerir com o Senhor, né, de fato, porque... E é uma luta, né, diária nossa, contra a gente mesmo. Exato. Com certeza. Em tentar se manter atento, né, em tentar se manter... espiritualmente. Em continuar profetizando enquanto a gente não tá, né, vivendo exatamente aquilo, porque é a fé também, de contemplar aquilo que não até existe. que as pessoas imaginam que a vida de quem tá, às vezes, servindo no altar é simples. Meu irmão, todo mundo tem luto como vocês. Tipo assim, o pastor tem luto, o ministro de louvor tem luto. A maior parte das vezes, as meninas que dançam também, a gente tá lá porque a gente ama o Senhor e a gente precisa. Só pela misericórdia. Só pela misericórdia, Arrastado mesmo às pelo vezes Senhor. Arrastado pelo Senhor. Mas o segredo é nunca desistir, é sempre permanecer e continuar e continuar. Até a persistência, né? Exato. E é um grande privilégio, né? Na verdade, é um encargo que o Senhor dá pra nós, assim, com misericórdia, com muita graça, né? Porque merecer e realmente ter capacidade de fazer, ele capacita enquanto você tá caminhando, né? Exato. E a gente nunca vai estar pronto 100% pra isso. E saber que Deus, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas ele escolheu a gente pra estar ali, né? Pra estar ali, pra se relacionar com a gente, isso é muito precioso. Muito precioso.
Todas as vezes quando eu penso nesse contexto, Duda, eu penso quantas pessoas estão no hospital agora, sim, à beira da morte talvez, que queria ter a oportunidade de estar no altar ministrando, estar ali tendo essa conexão profunda com Deus, né? E sendo o canal do Senhor, e não pode porque está ali, né, numa UTI, às vezes realmente nas últimas, e nós somos privilegiados por estar ali entregando tudo. E mesmo que às vezes a gente tenha esse 1 milhão de coisas, né, por trás, mas nós temos essa honra da parte do Senhor para estar ali ministrando e entregando da parte dele para essas pessoas, né? Servindo, né? Exato, a gente entende que é muito pouco sobre nós também, né? Na verdade, tem que ser nada, né? sobre Nunca nós. foi sobre nós. Tem até Porque uma a música, gente né? não tem nada pra oferecer de bom pra ninguém. Exato, Paulo fala, nós somos miseráveis, e é verdade. verdade. Não há nada de bom em nós. Se existe alguma coisa que é boa em nós, é o Espírito Santo É de Deus, Cristo, é o né? Senhor. É Cristo. De resto, a gente não tem nada pra entregar. Então, quando a gente tá no altar, quando a gente tá servindo as pessoas, é porque Deus tá passando por nós. Igual o pastor fala, nós somos apenas um Por canal. misericórdia, ele E é escolheu, né, pura nos usar. misericórdia e privilégio, porque que legal que ele conta com a gente, né? Mesmo que a gente não tenha nada pra entregar de verdade. Assim. Exatamente. E assim, o ponto do ministro, né, de ser ministro, está muito relacionado com você levar a igreja à adoração também, né? Então, apesar de ser uma coisa vertical, uma coisa relacionada entre nós e o Senhor, né, é muito de também instigar os irmãos a louvarem junto, né, a vir junto, no coletivo. Mas sabe o que eu percebo? Que, na verdade, é um secreto que é exposto para a igreja. De fato, de fato. Porque não adianta eu não ter uma vida de oração, uma vida de busca, e eu chegar em cima do altar e eu não ter nada para oferecer. Porque, na verdade, eu não tenho nada, mas eu preciso ter vivência com o Senhor. Eu preciso estar chorando aos pés do Senhor, eu preciso estar perguntando pro Senhor aquilo que Ele quer, que a igreja esteja louvando, aquilo que Ele quer, que a igreja seja ministrada, para quando chegar lá, ser verdade aquilo, ser sustentável, sabe? Não, qualquer vento não me derrubar, qualquer desafio não me derrubar. Porque tem um por trás que ninguém vê. De oração, de busca, de entrega, de renúncia, de muita renúncia, de coisas da nossa própria vida que sustenta, às vezes, você tá ali em pé. Isso é muito importante, né? Porque a gente leva a igreja à adoração, mas a gente por trás também tá buscando muito o Senhor. E se rendendo. As nossas lamparinas, elas precisam estar cheias, né? Porque precisa existir esse secreto que a gente enche, para quando a gente chega no altar, a gente só libera e entrega. Então não adianta a gente não ter nada e chegar no altar e a gente querer entregar, a gente vai entregar o quê? Se a gente não tem nada. A gente quer que a igreja cante o quê? Se você mesmo no seu individual, você não tem o que entregar, não tem esse azeite cheio, né? Então, primeiro precisa existir, não é só no louvor, a gente está dando um exemplo do louvor, mas é qualquer ministério na igreja, seja o ministério de dança, seja o louvor, a palavra, qual for. Você precisa ter o secreto primeiro com o Senhor, se encher totalmente, até que você suma, e aí sim, quando você subir em cima daquela plataforma, você só vai derramar aquilo que você já vive com Deus. Exatamente. Amém. Existe em algum momento que vocês pensarem em desistir? Algum momento vocês já pensaram em desistir? Até hoje. Como assim? Explica! Na verdade, assim, eu acho que o momento que a gente tira o olhar do Senhor, de fato, né? Quando a gente começa a pensar nas coisas ao redor, na vida, na correria terrena, exatamente, nas coisas que a gente está vivendo fora do contexto até eclesiástico, né? Fora do contexto eclesiástico, fora do contexto espiritual, a gente balança, né? São as ondas de Pedro, né? Pedro podia olhar para as ondas e, como ele olhou, na verdade, né? E afundar. Se a gente tira o olhar do Senhor, cara, tudo perde o sentido. Aquela pregação que o pastor pregou um tempo atrás, não sei se vocês lembram, que ele fala que volta e meia a gente tem que matar o nosso eu na cruz, né? Porque volta e meia a gente quer tirar a gente lá da cruz, descer e, tipo, ressuscitar o velho homem. Então, todos os dias a gente precisa pegar esse velho homem e falar assim, fica aí, seu lugar é aí, não volta. Porque se em um segundo esse velho homem voltar, a gente quer desistir, a gente não quer mais, a gente não quer continuar, e aquele pequeno minuto a gente começa a desvalorizar aquilo que Deus deu pra gente. Exatamente. O que você falou, eu acho muito pertinente. Quando a gente tira os olhos do Senhor, a gente titubeia. A gente começa a querer entregar aquilo que Ele nos entregou, sabe? Passar o pano de novo. E acho que desistir, acho que é impossível alguém nunca ter pensado em desistir.
Mas eu acho que todas as vezes, de verdade, que a gente tira os olhos do Senhor, a gente pensa em desistir. E é por isso que, principalmente nesses últimos momentos, eu tenho tentado me aprofundar na palavra, mergulhar no Senhor em oração, para não ter esse sentimento de tirar os olhos do Senhor e pensar em desistir. Que eu quero estar imersa do Senhor, eu quero estar preenchida, mergulhada mesmo, afogada na palavra de Deus, me deixa ali, para que eu não tenha vontade de desistir, nem pense nisso. Não passa na cabeça, né? Exato, porque eu tô tão cheia, tô tão embriagada do Espírito, pode ser também, tão saciada pelo Senhor, que me faz vontade de permanecer ali com Ele. Porque no final das contas tudo é por Ele. E essa passagem que você citou, André, é muito importante, porque... Ô, Davi, leva pra lá, pode levar. Pega o pote e leva lá pra dentro. Mãe, vai descarregar. Tá bom, se descarregar, você fica lá, que a gente já tá terminando. Ah, tá. Eu pego o carregador. Vou falar essa passagem que você citou é muito importante, porque muitos de nós, quando a gente vê as pessoas pregando sobre essa passagem de Pedro, a gente fica julgando, né? Pedro, você estava com Jesus ali na sua frente, como que você foi capaz de olhar pro lado? Mas a gente faz isso toda hora, o tempo todo. Então, assim, nós somos Pedro o tempo inteiro, porque o tempo inteiro, quando a onda grande vem, a gente olha pra onda, não olha pra Jesus. E aí, nesse segundo, a gente se afunda. E aí precisa que o Senhor estenda a mão e fala assim, Pedro, suba de novo. Você pode andar. Pedro sabia nadar. O desespero dele era muito maior que isso. Pedro era pescador, né? Ele era pescador, ele sabia nadar. O desespero dele, o desespero dele era muito maior do que só a onda, né? Exatamente. É interessante que mesmo quando a gente pensa em desistir, quando a gente está nesse cenário de se afundando mesmo, né? O Senhor nos relembra quem nós somos, mostra de novo as promessas pra gente. Eu lembro daquela música do Armando Filho, que fala assim, quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, né? E nela encontra poder para vencer e continuar, e perseverar e persistir. É isso. Percebendo que o passado ficou para trás, enfim, a música é incrível, mas... A gente fala do Ministério de Louvor, não tem jeito, né? Quem é do louvor já tá aqui, né? Tem um louvor pra isso, tem um louvor pra aquilo. É assim que a gente consegue sustentar, né? Louvando. Né? Essa pergunta, eu fico muito feliz de fazer ela pra vocês. Vocês têm sonhos e projetos envolvendo esse ministério para fora, né? Porque na igreja eu sei que vocês fluem, né? E para fora. Sim, com certeza tem, né? A gente vem sendo trabalhado nisso, né? Cara, é engraçado essa coisa de promessa do Senhor. É uma certeza lá no fundo do coração que a gente sente, né? Tipo assim, não sabemos o que, como vai acontecer, quando, mas tá lá. É uma fagulha, né? Uma chama no coração acesa. Que a gente tem certeza, o que baliza, né? De fato, é a certeza de que vai acontecer. Quando vai, não sabemos, né? Não sabemos como vai ser, com quem, né? Em que situação, não sabemos, né, amor? Mas... A gente tem muito sonho, mas o nosso maior objetivo hoje é para que o Senhor trabalhe no nosso coração para que a gente consiga sustentar aquilo, o lugar onde Ele vai nos levar. Porque não adianta nada Deus nos levar e logo ser vento estranho, sabe? Fogo estranho que cai ou que não se sustenta. A gente quer estar enraizado no Senhor. Para que a gente conseguir, ser sustentado, né? Quando Ele fala assim, agora é o momento que eu vou soprar, vou levar vocês, porque... A gente precisa estar com o nosso coração nele, não nas coisas, não nas pessoas, não no mundo, não nas coisas né? Em fama, em qualquer coisa, né? Na verdade, assim, a gente vê muito isso acontecendo nessa geração, né? São pessoas que são lançadas muito rápido, chegam no auge muito rápido, mas não tem firmeza no Senhor, né? Não tem raiz para sustentar, né? E por isso que acaba caindo também, né? Muito rápido, né? Por conta dessa falta de raiz, lastro, né? Raiz, e às vezes não precisa nem cair. Às vezes vive só uma vida de evangelho falsa, aquilo que não é verdade. Ou rasa, sabe? Não é profundo de verdade. Então, vive uma vida de fachada. Quando você vai olhar mais a fundo, é uma vida de destruição. E não é isso que a gente quer. A gente quer sempre estar com o nosso coração no Senhor. Sempre estar com o nosso coração no Senhor. Porque a gente vê até, eu estava lendo esse tempo atrás, a oferta de Caim e Abel. Os dois ofereceram algo ao Senhor. Mas a de Abel foi aprovada e a de Caim não. Porque importa como o nosso coração tá pro Senhor. Então essa é a nossa oração para Deus. Senhor, o Senhor nos vai levar, amém, mas então forge o nosso coração. Para que o Senhor veja a graça naquilo que a gente tem para oferecer pro Senhor, sabe? E que o Senhor receba essa nossa oferta, que é tudo que a gente tem, porque Abel entregou tudo que ele tinha. A melhor oferta, a parte mais valiosa foi isso que ele entregou. Não só qualquer oferta, mas tudo que a gente tem.
com o coração nele. Isso. Amém. Agora, o que quando vai ser, Só honestamente, Deus nós sabe. não sabemos. Não sabemos. Agora, recente, tivemos algo muito marcante que o Senhor apontou mais uma vez esse sonho, que antes de ser de vocês é dele. Como você se sentiu naquele momento? Eu tô falando porque eu tava presente naquela hora, né? Ela Como que foi você se usada. sentiu? Na verdade, assim, né? Misericórdia. Vamos Foi só o Senhor ali. Exatamente. A Não, gente... foi 100% o Senhor, cara. Porque a gente... Desculpa te cortar, Por amor. favor. A gente tava falando, e já é a segunda vez que isso acontece com a gente desses tempos. A gente tava falando um dia antes. Nós estávamos muito desesperançosos, porque o Senhor faz a promessa, mas a gente, quando ela não acontece no tempo que a gente acha que vai acontecer, a gente tende a achar que o Senhor se esqueceu das promessas. E um dia antes a gente já conversado sobre isso. Será que Deus não tem mais essas promessas pra gente? Será que Deus se esqueceu? E no dia seguinte, Karine, as coisas que a gente tinha conversado, assim, é surreal. O que a gente tinha falado Especificamente, em é detalhes, né? específico, em detalhes. Só eu e o André sabiam. O Senhor apontou pra gente mais uma vez, então isso pra gente foi muito precioso. Foi o Senhor falou assim, eu tô cuidando, eu tô olhando pra vocês. Sossega o facho, aguenta mais um pouco, é no meu tempo. E isso foi muito importante pra gente. Eu lembro de minutos antes, assim, de... O Karine foi usado pra falar com a gente, inclusive. Eu não lembro de nada. Você acredita a gente ter essa mania quando a gente é usado Olha por só, Deus? que Já bom. A gente lembra, tipo, se lembra do ocorrido, mas não lembra do que foi falado. Uhum. A É gente porque Deus falando mesmo, você só processou a boca pra ele. Só emprestou, né? É. A gente tava na Tarde da Vitória, né, com a missionária dela. Foi, acho que é a única vez que a gente conseguiu ir, né, amor? Porque geralmente por fica conta do serviço. no horário da tarde, a gente não consegue ir por causa do trabalho, né? E aí eu lembro de uns minutos antes do culto terminar, Que já de tava se encerrar, acabando. É. eu lembro de orar assim pro Senhor, Senhor, fala com a gente. Fala com a Duda, especialmente. Né? Mostra pra ela, dá direção para o que a gente ainda tem pra viver no Senhor. Nossa. Como é que diria? É. Reafirma, né? Mostra de novo as promessas, mostra de novo, Senhor, revela novamente para que o Senhor dê direção para o que a gente tem que fazer daqui pra frente, né? Eu mais espantada que vocês. Foi. Cara, E assim, as coisas que você falou cá foram coisas que só a gente tinha conversado exatamente com as palavras que a gente tinha conversado. Não tinha como ninguém saber, assim. A gente sabe que foi o Senhor. Não tem como, assim. conversando aqui na cozinha. Assim, tanto que na hora eu não tive nem reação. Eu falei, meu Deus do céu, será que a Karen tava com escuta lá em casa? Tava com... O mosquitinho foi lá, escutou e trouxe. Mas a segunda vez que isso me acontece, a gente teve uma reunião de mulheres aqui. Um dia antes eu tinha falado pro André, eu vou desistir de tal coisa, porque eu tento, e eu não tô vendo sucesso. Às vezes eu posso estar tentando com as forças dos meus braços, Deus deve estar falando não, então eu vou abrir mão. No dia seguinte, a irmã falou assim, Deus vai te usar nisso, naquilo, tudo que eu tinha falado, eu vou desistir. Foi, exatamente. Aí a gente com aquela cara, ai, Senhor, me perdoa. Porque eu tenho uma fé tão pequena, Deus. Mas tem um grãozinho de mostarda aqui. E assim, na verdade a gente se sente muito pequeno, e não somos de fato pequenos, né? Pra sermos observados pelo Senhor. Quando Ele olha assim pra gente, realmente, tipo constrangedor. Você fala, cara, eu sou tão pequeno. O Senhor tá tão preocupado com detalhes da minha vida. E eu conheço muita gente que fala assim, não, mas Deus não tá nem aí pra isso, cara. Deus tem uma coisa mais importante, cara. Deus é um Deus relacional. Exato. Deus, desde o início da humanidade, buscou estar perto do ser humano. É só pra se relacionar com a gente, na verdade. Tudo isso é pra se relacionar com a gente, né? É um Deus relacional. Né? Exato. Mas Mostrar aquele a graça dia dele. eu vi o André chorando como um Uma bebê. criança. Eu também nunca vi ele chorando tanto assim. Nossa, aquele dia eu fiquei assim, meu Deus. Deu até agonia. Eu falei, fiquei não. assustada, porque foi tudo tanto que a gente conversou que me deu um susto. Eu fiquei... Sabe quando você fica anestesiada? Ele chorou igual uma criança, velho. E eu falei assim, não precisava... Eu não imaginava que Deus ia usar, na verdade, alguém pra falar. Né? Mas eu falei que o Senhor fala com ela. No coração dela, às vezes no interior dela, né? Porque às vezes a gente pede, Deus não move alguém pra falar com a gente, né? Mas às vezes por misericórdia ele move. E ele sabe quando a gente precisa de algo assim, de algo um pouco mais... Profundo, né? Mais pessoal. Porque o Senhor, ele fala o tempo todo com a gente, né? Na palavra, no louvor. Mas às vezes existe momentos, na verdade, que Deus fala um pouco mais profundo ainda, né? É verdade. Que ele sabe assim, hoje eu preciso descer ali e falar com aquela pessoa especificamente para ela entender que eu tô escutando, eu tô vendo e eu tô cuidando. Exatamente. Não sei se vocês já viveram isso, mas parece que quando é Deus falando de fato, sempre tem um ponto da fala da pessoa que é usada que é
Exatamente. determinístico para saber que é a voz do Senhor falando. Exatamente Porque aquilo você não que contou para ninguém, é uma coisa mais específica da vida ali que E testifica no nosso coração também. testifica. O Espírito Santo confirma. E aquele dia, quase eu fui embora com aquilo. Mas o Senhor começou a me incomodar a um ponto. E o Senhor, você tem que falar, você tem que falar. Aí eu falei, não, nem que for no final, quando tudo acabar, eu vou falar pra eles, mas eu não vou voltar com isso pra casa. E imagina se eu voltasse. Glória a Deus. E essa aqui a gente tem medo das coisas que ela é usada por Deus. Que vocês vão mudar de casa. Nós estamos medo da casa aqui, ó. Do Neida. Então eu tenho medo quando ela fala assim. Foi a primeira vez que eu fui no outro apartamento, né? Primeira vez, gente. Quando ela falou, eu preciso dizer algo, meu coração chega pra mim. Eu falei, Senhor, eu sei que vai acontecer. A gente tinha acabado de mudar pro outro apartamento. A gente nem tinha mudado ainda. Não, vocês ainda iam A casar. gente ia casar ainda. Imagina, vocês nem estavam morando. Não vai ficar aqui muito tempo, não. Vamos ficar muito tempo aqui. Como assim? A gente acabou de chegar. Aí eles, a gente nem casou, tem um monte de coisa pra pagar. Como assim? Não faz sentido. Como pode, né? E hoje estamos em outro. Aconteceu. Quando é a palavra do Senhor mesmo, acontece. E do jeito que é do Senhor também, né? Tudo flui. No tempo oportuno. Não acrescenta dores, vem do jeito que tem que vir, né? E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando é o Senhor que faz, meu irmão, é bom, perfeito e agradável. É coisa que a gente não consegue explicar. Você fala assim, mas é tudo Deus. Você fala assim, porque às vezes a gente tenta comprar as coisas com os nossos esforços, né? A gente acha que nossos esforços compram o Senhor. Tipo, Deus, mas eu me esforcei tanto, então faz agora pra mim. Quando Deus coloca a mão, esforço nenhum é suficiente pra comparar aquilo que Ele faz. Nada faria o que Ele fez, né? Nada. E ultrapassa os nossos sonhos, até aquilo que a gente imagina, né? Então, tipo assim, eu tô vendo vocês aqui, eu tô com meu coração assim alegre, porque eu falo, eles saíram de um mini apartamento e estão num apartamento gigante, assim, né? É que eu também sou pequena, parece gigante, né? Gigante. Tudo pequenininho aqui, é o tamanho desse cachorrinho, né? Ele perto aqui fica gigantesco o lugar. Vamos lá. Bora. O que vocês acreditam que Deus procure em um ministro de louvor? Coração humilde. E você, Duda? Eu acho que eu partilho, a gente é bem alinhado nisso. Eu acho que de tudo, de qualquer ministério, não precisa ser ministro de louvor, pode ser pastor, alguém que vai dançar, alguém que limpa o banheiro da igreja, é um coração disponível para o Senhor. Ele, desde o começo da criação, ele trabalha com a intenção do coração das pessoas, do começo até o final. É isso que ele quer, o seu coração. E um coração que entrega tudo o que tem. E o melhor que tem. Mesmo que o seu melhor seja muito inferior ao que muitas pessoas possam entregar, porque é o suficiente. Então é o nosso coração. Voltado a ele, disposto, disponível. Amém. É isso. Vamos lá. Qual conselho vocês deixariam para um ministro do louvor nesse tempo que estamos vivendo? Nesse tempo. Porque eu podia ser genérico, né? Mas vem da realidade daquilo que a gente tem vivido hoje, 2026, com todos os contextos. Qual conselho vocês deixariam? Posso começar? Você Pode falar, pode começar. Talvez seja o mais do mesmo, mas o conselho que eu daria é: leia a palavra e ore. Tenha o secreto com o Senhor. É isso aí. As coisas triviais, elas são triviais porque elas funcionam. E não existe outro segredo de continuar vencendo, de se parecer alguém como Jesus, né? Se a gente não ler a palavra e se a gente não orar. Se a gente não tiver firmado no Senhor, nada se sustenta. Nada se sustenta. Se a gente não tiver embasamento bíblico para profetizar, para ministrar, nada se sustenta. Pra compor, pra se a gente não tiver oração no Senhor, como é que a gente às vezes vai dar liberdade para Deus? Falar assim, eu preciso que você cante esse louvor porque tal irmão pediu para Deus, ou porque vai falar e vai alcançar aquele coração daquela pessoa que falou que se Deus não falasse, ali ia desistir. Então é a palavra e oração. Não existe segredo maior do que esse. E outro conselho, desculpa, amor. Outro conselho que eu daria é: não imite ninguém, meu irmão. Deus te deu uma digital diferente de todos. A sua personalidade pode ser usada pro reino. Você não precisa se parecer com ninguém. Você precisa ser quem o Senhor chamou para você ser. Com a sua personalidade, do seu jeito, só que lapidado e forjado pelo Senhor. É isso. Exatamente. Amém. O André ficou até sem palavra. Ela falou tudo. Eu só assino embaixo. Assino embaixo, faço das suas palavras as minhas. Mas não tem nada mais pra dizer. Não, o conselho que eu ia dar é mais perseverança, aquilo que a gente tinha falado, né? Num mundo de pessoas que realmente não tem
não tem lastro, não tem firmeza no Senhor, né? Volte a isso que você estava dizendo mesmo, por isso que eu concordei tanto, né? É voltar para o artesanal. O pastor Samuel falou isso, né? Que a vida com Deus é artesanal. Você, cara, é oração, jejum, palavra, é o que o Senhor nos pede, né? O resto é acrescentado, a Bíblia diz, né? As outras coisas, as demais coisas que são essenciais, a gente não precisa se preocupar. O Senhor vai dar conta disso, né? Mas o primeiro lugar, a intenção do coração inicial, o começo das coisas, a primícia, né? Tá no Senhor. Amém. E vamos para a última pergunta. Acabando, Qual o louvor que marca um tempo muito precioso de vocês em Deus? E se vocês podem cantar ele para nós? A gente pode cantar sim. Podemos. A gente separou um, e assim, na verdade a gente tem um problema muito grande com o Paulo César Baruch, né? O Paulo César Baruch falou o nome dele, a gente já falou assim... Eu sei todo! E assim, é engraçado até, não sei se pode, sei lá, se ele vê isso um dia, né, na vida dele, mas alguns cantores no meio gospel são pessoas que persistem, né? Que passam da prova do tempo, né? Que passa tempo, muda estação, muda geração e as pessoas permanecem. Ademar de Campos, Aline Barros, Fernanda Brum, o Baruch, por exemplo, e muitos outros aí que a gente pode nomear, Fernandinho, tem vários ministros aí que são pessoas que persistem à prova do tempo, né? Então, o Baruch realmente é um cara que a gente... Ele marca a nossa história, assim, até antes da gente se conhecer, que meu pai me apresentou ele, e até depois que a gente Minha família já ouvia também, a gente, né, somou isso de algum modo, e são músicas muito, muito profundas, muito bíblicas também. Ai, tô ansiosa que eu não saber já qual que é. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido até o final. Agradeço a Duda e o André. A gente que agradece. Foi lindo. Muito obrigado. Amei o louvor. E ficam comigo aqui até o próximo podcast. Então é isso, galera. Curta, comenta e compartilha, hein? Se inscreve no canal dela também, por favor. Ativa o sininho. Isso. Pra não perder nada, né? Isso aí. Isso aí, gente. Ó, um beijo e Deus tchau, abençoe tchau. vocês, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.